Olá, sou o aluno amestrado Alexandre dos Santos Dias e hoje vou estar fazendo a minha defesa de dissertação de mestrado, cujo título do trabalho é Sensor Visual de Alta Precisão para Calibração de Robôs Industriais, Posicionamento, Orientação e Controle de Movimento. O orientador para esse trabalho, meu orientador, é o Dr. José Maurício Santos Torres da Mota. Bom, de motivação e justificativas do trabalho, a gente tem a utilização da visão computacional com a robótica em várias frentes hoje. A gente tem a utilização militar, né? Robótica na utilização militar, siderúrgica, farmacêutica, aeroespacial, algo bem moderno. E a visão computacional é uma tecnologia que permite os computadores interpretarem e processarem as imagens do mundo real. Porém, eu queria focar principalmente para os robôs industriais, manipuladores industriais, que utilizam visão computacional. Apesar de ser bem moderno, essa tecnologia, ela tem vários desafios. Você conseguir fazer os robôs trabalharem, chegarem no alvo, fazer um trabalho específico utilizando visão computacional, é um desafio grande e é moderno e tem várias frentes de pesquisa para esse tipo de trabalho. E é o foco desse trabalho, que é utilizar visão computacional para fazer controle de movimentos de manipuladores robóticos. Bom, antes ainda, para essa modernidade com a utilização de robôs, veio sendo tratada e, como eu posso dizer, sendo melhorando a medida de precisão com o passar do tempo, com a utilização de sensores, né? Bom, os sensores eles vão se modernizando com o tempo e hoje a gente tem sensores para medida de posição, velocidade de giro, né, do robô, né, das velocidades de juntas. A gente tem em conjunto sensores de força, tensão e torques, tá? E eu coloquei aqui o de visão, que é o que eu vou utilizar, né? Tem vários tipos de câmeras que fazem esse tipo de sensoriamento por robô. E esses sensores, eles são utilizados tanto para a movimentação do robô, quanto para questões de quesito de segurança, de controle de força num certo tipo de aplicação, né? Eles são utilizados para precisão e controle, certo? Capacidade de detecção e reconhecimento, autonomia e flexibilidade, a questão de segurança, eficiência energética, integração com a internet das coisas e vários outros tipos de aplicações. Bom, quais são os problemas que a gente tem hoje relacionado aos manipuladores robóticos atual? A gente tem a questão de adaptabilidade, né, e versatilidade. Hoje a indústria ela tem esse quesito de estar mudando o produto rapidamente e o robô ele tem que estar adequado a essa nova realidade. E um produto hoje muda muito rapidamente as especificações, e essa modernidade ela precisa de ter essa alta adaptabilidade e versatilidade. Mas também temos questões de calibração e precisão. Isso é primordial para que o robô consiga chegar no alvo de forma precisa. E está ligado à adaptabilidade também, porque quando você muda o posicionamento, o trabalho de um robô, ele tem que chegar no alvo de forma precisa, né? De um alvo ou de um trabalho específico. Um outro problema também que a gente tem é a questão de agilidade e exatidão. A exatidão de um
de um robô depende de vários trabalhos. Às vezes um trabalho pode não precisar de uma exatidão tão alta, mas tem muitos trabalhos que o robô faz em específico que precisam de uma exatidão elevada, como fazer trabalho de microprocessadores, microcontroladores. Robô que monta microcontroladores e microprocessadores na indústria, eles precisam de precisão altíssima, de exatidão altíssima, né? A agilidade também, porque a indústria hoje ela pretende vender, né? Quanto mais ela consegue produzir no menor espaço de tempo, ela vai ter lucro em cima disso. Os outros problemas que a gente tem também é a manutenção, segurança, que é quesito primordial aí de questões de leis e normas de cada país, né? Com relação ao robô, tanto ao como ele trabalha ali na área industrial ou o produto que ele fabrica, né? E por fim, a gente tem a interface homem-máquina, que é primordial também. É uma outra frente de trabalho que a gente tem que estar de frente, né? Que é ali a programação, a forma que o operador consegue fazer o robô fazer aquilo que ele quer, alterando o seu trabalho, alterando a sua velocidade, enfim. E o trabalho essa dissertação vai focar na precisão, com a calibração. Esse aqui vai ser as duas frentes que nós vamos estar tendo como foco, né, o problema do trabalho. Antes de eu continuar, queria estar formulando aí uma questão de pesquisa. Para isso, eu preciso estar colocando alguns conceitos que são primordiais para poder estar fazendo esse levantamento de questão, que é o controle servo-visual. O controle servo-visual, né, que ele utiliza câmeras para fazer o controle do manipulador, ele existe algumas características, que é a câmera focar fora do robô, uma câmera fixa fora do robô, né? Que é um tipo de configuração que a gente pode utilizar, ou a câmera posicionada junto ao robô, em algum dos seus elos. E essa é uma outra forma de configuração. E tem também uma outra forma de configuração que é ambas. Todas elas, as duas juntas, tendo pode ser uma câmera fora e uma câmera no manipulador, ou as duas, né, utilizando duas câmeras, ou ainda ambas utilizando uma câmera fora, uma câmera no manipulador, ou várias câmeras, né, para ter ali mais precisão da cena que o robô está trabalhando. E aí a gente tem duas frentes para que utilizam o servo controle e servo visual, que são o PBVS e o IBVS, certo? O PBVS é o controle servo-visual baseado em posição e o IBVS é o controle servo-visual baseado em imagem. Ou seja, a gente tem retroalimentação, né, por posição, que a imagem estima a posição, e a gente tem a retroalimentação só por imagem. O trabalho que a gente vai fazer é baseado no IBVS, e ele chega na posição unicamente pelas diferenças de imagem. O controle que estima o PBVS, ele tenta estimar a posição no espaço, né, no espaço tridimensional real, para poder fazer o posicionamento do robô. Já o IBVS, ele por apenas diferença de imagem, ele consegue reposicionar, né, ou posicionar o robô para uma posição característica que a gente deseja. E ambos são desafiadores, ambos os processos são desafiadores. O nosso trabalho específico, que é o IBVS, assim, de desafio maior que a gente tem é com relação às características da imagem, né, um dos desafios maiores que a gente tem.
que está baseado na imagem, ok? Que é aquisição e reconhecimento, né, da imagem. Bom, então a nossa questão de pesquisa ela pode ser começada a formular da seguinte maneira: ela é baseada na utilização exclusiva de sensores de visão, né, com retroalimentação de sinal de imagem, né, precisão e eficácia do controle de manipuladores, algoritmos avançados de visão computacional, nós vamos precisar utilizar, e chegando a calibrações de alto nível e ajustes precisos em resposta às variações do ambiente e das condições operacionais na indústria. Bom, o objetivo geral dessa dissertação é o desenvolvimento de um sensor baseado em visão que realiza o controle da posição e orientação do efetuador de um manipulador robótico, de maneira que o efetuador atinge pontos a distância sempre constantes do alvo para a calibração robótica e com precisão suficiente para garantir alta precisão e repetibilidade da medição robótica. Esse é o desenvolvimento. Aqui a gente tem uma demonstração de como seria isso. Apesar de que está sendo mostrado somente a câmera, ela vai estar acoplada a um elo do manipulador. Nesse trabalho específico, a gente vai colocar no efetuador final, né? No efetuador do robô. A câmera vai estar acoplada ao efetuador para nível de pesquisa, certo? Aí, o que a gente faz? O que tem aqui na simulação? Essa imagem aqui é o que a câmera está capturando, certo? Ele tem que a câmera tem que reposicionar, né, o conjunto com o efetuador de tal forma que as posições que seja final dela seja única, ou seja, ela tem um posicionamento que a câmera vai enxergar esses pontos específicos característicos da imagem numa posição única. E assim a gente consegue, com essa posição única, reposicionar ou posicionar o robô para aquela posição específica de orientação, né, e posição em x, y, z. Bom, objetivos específicos que nós temos: controlar os movimentos do robô ABBI RB-140, que é o que nós temos no laboratório da FT, da UNB. A calibração de manipuladores robóticos, né? Também é um dos objetivos específicos que a gente quer demonstrar e defender nesse trabalho, que é possível com a utilização de sensor fazer a calibração de manipuladores. A interação eficaz que a gente tem dentro com isso tudo, né? Interação eficaz aí, que é daquelas problemáticas que foi levantadas no início, né? Dentro da indústria. E com utilização de feedback, que é um controle moderno hoje, né? Que a gente tem ali cada posição, cada interação do robô, esse sinal de feedback que a imagem dá para fazer um novo reposicionamento, um novo direcionamento que o robô deve ir. Bom, aqui eu vou estar apresentando as principais fundamentações, né, da teoria, as principais fundamentações para o trabalho. A parte de visão, né, a gente tem essa equação que ela linka, né, ali que a gente tem de imagem, né, de posição na imagem, com o que a gente consegue para fazer o controle do robô. Aqui a gente tem velocidade da câmera, né, que está no efetuador do robô, e aqui a gente vai trabalhar com SJ, que é nada mais é que um jacobiano, que ele vem de derivadas. A partir de derivadas a gente consegue sair do campo bidimensional da câmera e ir para o campo tridimensional do robô. Note que aqui a gente não vai estar trabalhando com posição, esse equacionamento
puramente para trabalhar com velocidades, né? Velocidades da imagem e chegando na velocidades para controle do manipulador. Bom, aqui a gente tem, para chegar nessa equação, a gente vai ter que ter uma derivada, né, parcial, que é relativa de imagem e posicionamento, que é o próprio jacobiano, se notar aqui, ó, é o próprio jacobiano, vezes a velocidade da câmera, que é a velocidade de um ponto característico, né, que ele está vendo na imagem. Que é um ponto característico do espaço tridimensional derivado pelo tempo, que vai dar a velocidade da câmera, ok? Então, esse aqui é uma equação que ela já foi bem trabalhada, né, no mundo da robótica, né? Porém, essa equação aqui é a base. Qual é esse jacobiano em específico para a gente estar levantando? Bom, do equacionamento de velocidade, né, que a câmera, esse aqui que foi montado no laboratório, a câmera vai estar no efetuador do robô, a gente tem com a robótica o jacobiano, a velocidade dessa câmera ali, que é a velocidade ali do componente que está no efetuador, é o jacobiano do robô, né, vezes as velocidades de juntas do robô, as velocidades de juntas. A gente consegue calcular a velocidade ali final do efetuador. E ele é definido por essa equação, sendo que para o nosso manipulador específico, né, que são seis juntas, ele é definido assim, lembrando que O, né, OI, né, que é dado pelos 3 primeiros elementos da última coluna da matriz homogênea da cinemática direta do manipulador, certo? E ZI, né, o vetor dado pelos 3 primeiros elementos da terceira coluna. Esses elementos todos eles são levantados diretamente da matriz homogênea da cinemática do robô. Não é foco principal do trabalho, mas foi utilizado, né, a equação do jacobiano do robô, como pode estar olhando, todos os equacionamentos são levantados em cima de jacobianos, né? O jacobiano do robô, que já está definido, e o jacobiano da imagem, que nós vamos definir em seguida. Bom, só para familiarizar como que é a lógica, né, de conseguir esse posicionamento no espaço 3D, a gente tem a equação dos pontos, né, vezes o jacobiano da imagem, vezes a velocidade do manipulador, né, que é essa própria aqui, que é o jacobiano do robô, vezes a velocidade das juntas. Eu substituindo esse valor aqui, a gente chega nesse valor, e fazendo as inversas aí do jacobiano, né, a gente consegue descobrir quais são as velocidades de juntas que são necessárias para que a gente tenha uma velocidade característica que a gente quer na imagem. Okay? Essa é a base matemática, a lógica matemática por trás dessa fundamentação teórica principal do trabalho. Então, basta a gente definir esse jacobiano da imagem. A base para fazer o levantamento desse jacobiano é a equação do movimento da câmera, que está no efetuador do robô, que é pura e simplesmente uma velocidade que é levantada em cima da velocidade angular, né, que é a velocidade angular vetorial P, que é o ponto característico aí do espaço tridimensional, vezes a velocidade de translação desse ponto, né, em relação a um referencial fixo onde está sendo feita essa rotação. O valor negativo é puramente referencial, eu considerei o movimento da câmera e não o movimento
do mundo em relação à câmera, né? Seria positivo se fosse o inverso. Tá aí um motivo de ser negativo. Né? Tirando aí as grandezas escalares desse vetor, a gente pode definir ela para as velocidades em x, y e z, sendo z a mesma distância que é característica ao posicionamento aí do ponto, né, na imagem. A gente pode definir ela menos Vx menos ômega y z, né? Sendo Vx as velocidades, as velocidades em x, y, z e ômega em relação às velocidades angulares em relação a y, em relação a z, né, em relação a x. Então, para x seria menos Vx menos ômega y, z menos ômega y, e similarmente, né, a gente pode tirar para cada uma das velocidades em relação a y e z. Lembrando que a gente vai ter em y, né, e aqui as rotações relativas aos outros eixos, né, porque em relação ao seu próprio eixo, não a velocidade de angular, né. Então, para cada uma dessas velocidades, a gente tem em relação aos outros eixos a soma delas, né. E baseada nessa equação, e mais na equação que a gente chama da perspectiva da câmera, né, que é a base da perspectiva da câmera, que a gente tem aqui o posicionamento de imagem, né, que é o plano da imagem, e aqui é o mundo tridimensional. A base de equacionamento é toda levantada no modelo de câmera em perspectiva, né, que é nada mais do que regras, né, que a gente chama, né, baseada em triangulações, né? A gente consegue fazer um equacionamento que utiliza aqui a parte, vamos dizer assim, do equacionamento tridimensional com os valores característicos aí da imagem. Tá? Então, usando aí definição de câmera e perspectiva, a gente consegue tirar os valores de posicionamento aí na imagem de U e V, né? U, que é pegando da esquerda para a direita, e V de cima para baixo, que é comum nas imagens. A gente consegue utilizar as características da câmera e perspectiva que a gente tem de imagem para o espaço 3D, por esse equacionamento que é levantado simplesmente a partir de triangulações. Né? E na câmera de perspectiva, esse valor aqui, que é um fator de multiplicação, né, um valor de proporcionalidade para a gente conseguir ligar esses valores, né, de U e V para o mundo tridimensional, é o foco. Porém, aqui a gente calibrou esses valores, né, que é fundamental utilizar os parâmetros de calibração da câmera específica que foi utilizada no laboratório, porque a gente buscou precisão nos movimentos, né? Então, essa precisão que a gente quer chegar, que a gente quis chegar no valor de definição, a gente precisou calibrar esse fator de multiplicação. E ele foi feito utilizando esse fx e fy, que são valores que são característicos ali para levantar o que a gente tem de pixel com relação ao espaço físico, né? Ou seja, aqui a gente já está saindo do espaço físico e colocando no espaço de pixel, que é característico da imagem, ou seja, esse fator é em pixel por milímetros, né? E ele é calibrado com utilização aí de formas que já tem levantada aí no mundo acadêmico para poder fazer o levantamento dessa calibração. E o NX e NY, que é puramente relativa à dimensão da imagem, né? Ou seja, o valor de dimensão que a gente tem, dimensão maior em X e dimensão aqui, né, em Y. E também é fundamental aí para a gente estar conseguindo chegar nos fatores precisos da calibração ali do robô.
e para estar melhorando aí o fator o jacobiano da imagem. Derivando aí o, né, relação ao tempo e vem relação ao tempo, a gente tem esses equacionamentos aqui. Utilizando a regra da cadeia, né, a gente chega nessa resposta. Aí nessa equação aqui, a gente vai substituir esses valores, né, que são relativos a posicionamento, né, a velocidade no espaço tridimensional, né, do mundo, né, real. E aqui a gente tem esse equacionamento que linka essas velocidades com o que a gente tem no mundo da imagem. E a gente substitui os valores aqui de x ponto, né, z ponto, y ponto, z ponto, né? E aqui a gente deixa tudo em função de z, isolando x e y e substituindo na equação aqui entre x e y. Fazendo essas substituições, nós chegamos nessa equação, né, que liga ali a velocidade de um ponto na imagem com a velocidade no espaço tridimensional, né? A velocidade x, y, z e a velocidade angular de x, y, z de um ponto aí no espaço tridimensional ligada ao ponto bidimensional da imagem, né? E a equação que liga, né, essa transformação aqui do espaço, da velocidade do espaço 2D para a velocidade no espaço 3D, é esse valor aqui, que é, né, se a gente utilizar lá no início da nossa equação, né, que o ponto aqui na imagem, levando a uma velocidade aí da câmera, né, que aqui a gente pode utilizar já a própria câmera, é esse valor aqui, o que linka, que é o próprio jacobiano da imagem, né? Que é aquela derivada que a gente estava buscando para poder fazer o fechamento daquelas equações. E analisando aqui esse jacobiano da imagem, que é esse valor aqui, né? A gente vê que ele é função, né, dos fx e fy, certo? Que é aquela definição que a gente fez do parâmetro de calibração, né? Utilizando também o nx e o ny, que é a parte de dimensão da imagem, e também ela é função de z, né? Esse z é nada mais é do que aquela profundidade que a gente está utilizando, né? A profundidade da imagem, né? A profundidade, ou seja, a distância aqui da câmera até o ponto onde está o ponto característico na imagem, desculpa, no espaço tridimensional, ou seja, é a distância entre ali a câmera e onde o ponto, onde o objeto que a gente está analisando no mundo real, né? Essa é a distância. E esse barra aqui nada mais é do que uma matemática característica que a gente faz para mapear, né, aquele posição. Se for olhado aqui, ó, o mapeamento, o valor dela em U e em V é a partir do centro aqui da imagem. Mas em câmeras, quando a gente utiliza na imagem, ela se baseia nesse ponto aqui, ó. A gente começa a fazer o posicionamento a partir desse ponto aqui que é o 00. Esse equacionamento aqui é a partir desse ponto aqui que é o centro da imagem, mas a gente faz um mapeamento para que o equacionamento do jacobiano seja a partir desse ponto aqui, ok? É o que a gente coloca lá nos valores lá do algoritmo, né? Que são baseados naquele ponto 00, que é a origem. Bom, vou estar apresentando aqui alguns trabalhos que tem na área de visão, né? Controle baseado em visão, é bem atual. Então eu apresentei alguns trabalhos aqui que mostram quão atual, né, os estudos. Eu fiz uma bibliografia, uma bibliometria. A gente tem um trabalho aqui que foi feito em 2014,
no departamento de engenharia da Flórida, departamento de engenharia e agricultura e biologia da Flórida, que é um robô. Ele faz coleta de, posso dizer, colheita, né, de frutas cítricas. Ele foi desenvolvido aí para poder fazer colheita de frutas aí real mesmo, não pegando frutas ali na árvore, né? E ele tem resultados bastante satisfatórios. Apesar dele não precisar, né, de uma precisão muito grande, na verdade, de uma exatidão grande para poder estar pegando essa fruta, porque ele consegue fazer essa colheita, né, de tal forma que ele não precisa se preocupar com o posicionamento, né, do manipulador. Ele só precisa estar ali centralizado para poder encaixar a fruta, para poder pegar e fazer a colheita. Ele tem de interessante é que ele consegue dimensionar tridimensionalmente ali a fruta com pontos característicos que ele consegue absorver ali na imagem. Ele pega vários pontos ali da imagem, né? E consegue, a partir disso, fazer uma vista em 3D, tridimensional, para poder estar posicionando o manipulador. Note que esse projeto, ele utilizou, esse trabalho, né, ele utilizou duas câmeras, uma câmera fixa, está aqui, ó, uma câmera fixa, e uma câmera no próprio manipulador, que está aqui na mão robótica. Eles chamaram de K1-207. E um outro trabalho interessantíssimo, que é bem atual, foi feito agora em 2024, que é um robô aí subaquático, né? E ele fez tanto em simulação como na parte real, né? Utilizado aí, pode já ser até utilizado aí para estudos, né, submarinos, que é um local inóspito para o ser humano e na altas pressões. E esse trabalho ele é um baseado em aprendizado de máquina, né? Ele é um controle servo-visual baseado em aprendizado por reforço para um sistema subaquático com manipulador e com veículo e manipulador duplo, são duas mãos, né? Teve trabalhos satisfatórios. E ali eu acho que o desafio da visão, um dos maiores desafios em locais assim subaquáticos para a visão é que o local é escuro, né? E a gente tem ali a parte turva da imagem por causa da água, né? É um desafio muito grande para poder estar fazendo esse tipo de controle em locais subaquáticos e é bem atual esse trabalho. Então, para a bibliografia aí, quando a pesquisa, bastante pesquisa foi feita aí no ramo para chegar a essa dissertação, a gente eu levantei vários trabalhos, né, específicos da área. Para ter uma ideia, na hora da fazer a pesquisa bibliométrica, eu foquei ali entre visão e robótica, né, focando ali os dois, né, já é uma forma de diminuir aí o que a gente tinha de informação, de trabalho na área, porque tem muito trabalho, né? Se a gente for colocar visão e robótica, já aparece bastante trabalho. Aí, fechando aí a busca aí, né, para a pesquisa da bibliometria, caracterizando fechado ali visão e robótica, e dentro de visão e robótica, essas palavras-chave aí, né, que é computação, visão, é, é, como pode dizer, câmera no manipulador, entre outras características, eu cheguei para busca só para a Basis Corpus em 1708 trabalhos, né? Entre 1980 e 2023, né? A gente teve
pesquisa, texto em português 1, em inglês 1643, em outras línguas 64, e assim, ainda assim foi bastante trabalho. Isso foi só para bases corpus. E teve outras bases aí também que fiz várias pesquisas. Então, dentro dessa quantidade de trabalho, e de pesquisas, eu tentei focar naquelas que são principais, né, para as lacunas que tinha no trabalho dessa dissertação. E fechei em 3 atributos, né, que eu achei importantes, que são atributos de visão computacional, né. Aí dentro deles a gente tem o programa utilizado, né, a obtenção de alvo, o posicionamento da câmera e o tipo de sistema de controle servo-visual utilizado, né, que é o PPVS ou IPVS, que é aqueles que eu comentei no início do trabalho, né. E aqui tem alguns trabalhos que foram colocados, né, foram só alguns que eu coloquei nessa tabela, porém, para pesquisa de trabalho científico foram feitos bastante leitura, mas eu só demonstrei aqui alguns trabalhos para poder mostrar como que eu fiz essa divisão, né, para poder chegar em alguns trabalhos específicos para leitura mais aprofundada, e que foi o atributo de visão computacional, o atributos construtivos, né, que é o tipo de robô, né, que foi utilizado, o número de juntas, certo? E o algoritmo característico que cada um utilizou e os graus de liberdade que a gente tem com a movimentação robótica. E, por fim, os atributos de aquisição de imagem, né? Que foi a câmera, né, propriamente utilizada, o tipo de hardware utilizado e o sistema de medição de profundidade da imagem, né, que é daquele Z que eu mostrei lá na equação lá do jacobiano da imagem, que é primordial para esse tipo de utilização, né, de jacobiano de imagem, né. Bom, metodologia. A nossa metodologia começou ali pelo alvo, né, que é para a gente utilizar aquela equação de jacobiano da imagem, a gente precisa de pontos característicos da imagem. Aquela equação foi feita por um ponto só, né? Porém, quando a gente faz a transformada inversa de uma matriz, a utilização de mais pontos é fundamental para que a gente não tenha singularidades na inversão da matriz, que é ele que vai dar os pontos característicos para ser utilizado no jacobiano, né? No jacobiano da imagem. E esses pontos, eles devem ser definidos ou extraídos com características da imagem. E aqui esse alvo foi utilizado porque com ele a gente consegue tirar 5 pontos característicos. O jacobiano da imagem que eu apresentei logo anteriormente, ele trata de um ponto somente. Porém, na hora de, como a gente precisa fazer a inversa do jacobiano, né, o inversa da matriz do jacobiano, ele é uma dimensão com a dimensão 2 por 6, o ideal é a gente utilizar mais pontos para estar fazendo essa transformada inversa, né? 3 pontos já é suficiente, porém, quanto mais pontos tiver, menos imperfeição na transformada inversa nós vamos obter, né? Então, fazendo a transformada inversa de mais pontos, a gente evita singularidades que podem ocorrer aí nessa transformada inversa. Então, a partir desse alvo que foi utilizado, que nós escolhemos, é possível retirar 5 pontos, né? 5 pontos característicos, que são a intersecção entre as retas, que é o centro do alvo, né? E a intersecção entre as retas e a circunferência maior, ali da, da circunferência. Então, para a imagem, nós vamos ter que a câmera, né, vai
pegar a imagem e o algoritmo de detecção de imagem, ele vai ter que detectar aqui círculos, né, e retas. E entre esses círculos e retas detectados, nós vamos ter que utilizar a intersecção entre as duas retas e a intersecção entre a circunferência maior e, e as retas. E com isso a gente conseguiu 5 pontos. Bom, dentro da metodologia ainda a gente tem aqui a parte da aquisição, né? Digitalização e processamento da imagem, né? É uma das partes desafiadoras. Detectar imagens, detectar em imagens circunferências, retas, é desafiador, porque dentro de uma imagem que a gente está detectando círculos, por exemplo, podem ter outros círculos, outras formas, outras retas que aparecem aqui na imagem, sendo que a gente quer detectar só o que está aqui. Para a visão humana parece bem simples, mas para uma imagem de um computador, a gente tem que fazer definições matemáticas que retire somente o que é característico que a gente quer utilizar para o jacobiano da imagem, nesse caso, que é para a movimentação do manipulador, certo? Então é desafiador fazer isso, né? Tem questão de iluminação, questão por exemplo, círculos, se tiver círculos menores, círculos maiores, é um desafio isso na imagem. Aqui a gente está tratando no nosso trabalho ali círculos, né, e retas, porém o jacobiano da imagem são pontos característicos. O que você consegue definir ali como pontos característicos e fazer que na aquisição da imagem você consiga diferenciar esses pontos característicos, você consegue fazer a utilização do jacobiano da imagem, certo? E aqui nesse vídeo aqui também, aqui a gente já demonstra já nesse vídeo aqui, essas aqui são as velocidades que deveriam ser mandadas para o manipulador, para que o alvo, para que o robô conseguisse alinhar esses 3 pontos com os pontos característicos que a gente utilizou na imagem, certo? E aqui a gente tem algumas flutuações que estão ocorrendo por questões de ordenamento. Aqui já foi um problema que foi caracterizado na hora de fazer o processamento do jacobiano, que ele não estava ordenando os pontos corretos, né? Então, na hora de fazer a definição dos pontos, tem que ter bem definido o ordenamento desses pontos, porque senão vai acontecer flutuação e você vai ter problemas na hora de mandar as velocidades para o efetuador. Bom, aqui a gente vou estar apresentando quais foram os materiais utilizados, né, que foi a câmera. A gente tem a câmera Basler, né, que é modelo Pylon ACA 2500, né, que é a câmera. Né. Aí a gente utilizou a lente, que é acoplada à câmera, né, que é uma lente CFFL de 16 milímetros. E também a gente utilizou um equipamento que é um gerador de linha, né? Um gerador de linha para laser, que esse equipamento ele foi utilizado para poder fazer o sensor, né? Que é tanto utilizado para fazer ali a captura da imagem, quanto para estimar a profundidade Z, né? Que é aquela que aqui o jacobiano da imagem eles são levantados a partir de parâmetros da câmera que a gente foi levantado, que é o fx, né, o fy e as dimensões que a imagem a imagem gerada por essa câmera. E também a gente precisa de um outro fator naquele jacobiano da imagem, que é a profundidade Z, que é feita a partir de um laser e o seu gerador de linha, né? A gente pega esse gerador de linha, que ele é o gerador LGO115, que ele pega um ponto, que é um laser que gera um ponto, né? E ele pega esse ponto e transforma numa linha. Para utilizar nessa base aqui, que é a base matemática para estimar a profundidade, né, ou seja, a distância entre o centro da câmera e o ponto no espaço tridimensional.
Ele é feito em triangulação, essa triangulação poderia ser feita com duas câmeras, mas nesse trabalho nós utilizamos uma câmera a linha laser que ela é gerada, né? Ela, ela é baseada nessa equação, né, que pega características de construção do laser, né? Construção aqui, que são características trigonométricas, né? Que a gente tem aqui esse ângulo aqui que forma entre essa linha, né? E o ângulo que é gerado pela linha, né? Pelo feixe de linha óptico, certo? A distância entre a câmera e o laser, que são característica comum também, né? Então a gente tem aqui o que ela gera de imagem, que é a distância entre o centro da imagem, ou o centro da câmera, né? E o centro é o próprio centro da imagem e a posição que esse ponto forma na imagem. Com essa característica aqui de imagem, né, o foco da câmera e os parâmetros construtivos, a gente consegue estimar a profundidade, né, da imagem, ou seja, a distância da câmera até o ponto da imagem. Como metodologia também a gente tem a comunicação entre os programas utilizados foram o MATLAB e o Rapid, certo? Ambos estão instalados, são programas instalados no computador, e o computador utilizado para esse controle do manipulador IRB-140 foi um notebook, realmente como está aí na imagem, notebook simples, notebook com processador Intel i3, 2 GHz, né, e 12 GB aí de memória RAM. O computador simples conseguiu fazer o controle aí de forma satisfatória do controlador, né? Ele utiliza o MATLAB e o Rapid, que se comunicam através de palavras strings. Eles fazem os cálculos que tem que fazer, o trabalho que tem que fazer, e na hora de se comunicar passa para um tipo de comunicação do tipo string, e do tipo string faz as conversões necessárias para que possa ser feita a utilização da matemática, né, para fazer o controle. De metodologia também a gente tem a cinemática dinâmica do robô IRB-140, que além do volume de trabalho dele, que está apresentado aqui nas dimensões, né, a partir dessas dimensões, a gente tem coisas específicas desse tipo de controlador industrial, né, desse tipo de manipulador industrial. Os manipuladores industriais, eles trabalham da seguinte forma: você posiciona o robô e guarda a posição. Você posiciona o robô no espaço tridimensional, né, com a postura dele, com postura de orientação, e grava essa informação. Passa o robô para uma outra posição e faz o mesmo, né, grava a postura do robô. E com isso, você tem duas posições. Daí você seta uma velocidade que você quer passar de uma posição para outra. Essa é a forma que os robôs industriais trabalham. O problema disso é que o nosso jacobiano, ele deve passar, como a gente levantou anteriormente, velocidade para o manipulador. Só que o manipulador ele só trabalha com posições, né? Isso foi um desafio que foi levantado para esse trabalho, né? Que é um desafio que eu creio que, se fosse utilizado o jacobiano da imagem para fazer o controle do manipulador industrial, seria desafio para qualquer manipulador industrial, porque a forma que os robôs manipuladores industriais trabalham deve ser similares. Você trabalha com posições. O jacobiano da imagem trabalha com velocidades, né, que a gente tem que passar velocidades para as juntas do robô. A gente tem que passar velocidades para a junta do robô. É um desafio. Então, como que foi feito? A gente utilizou uma programação que se chama MoveJ, que é, em vez de posição no espaço tridimensional, uma outra possibilidade que o robô tem é trabalhar com posições de juntas, né? A gente pode conseguir trabalhar passando por robô posições de juntas, né? Aí, então como que a gente fez? A gente
trabalhou com posições de juntas, né? Trabalhamos com posições de juntas e definimos variações de posições no intervalo de tempo. E no caso específico, um segundo. A velocidade que a gente pegava lá, característica que a gente tirava no valor do jacobiano, a gente colocava ali duas posições para essa velocidade no intervalo de um segundo. E com isso a gente conseguia as posições, as variações de posição que a gente queria para o robô. Esse aqui é um experimento só. Né? Como que são os experimentos para a gente conseguir tirar os resultados que foram propostos no nosso trabalho, que era a questão de precisão para poder executar a calibração do robô. É fazer o robô fazer movimentos de uma posição inicial, sempre da mesma posição inicial, ok? E indo para uma posição estimada do jacobiano da imagem. É importante notar no experimento também que esse posicionamento ele centraliza o ponto central do alvo, né, com o ponto principal da câmera. Isso é uma das garantias aí para que o robô esteja sempre numa mesma distância quando ele centraliza essas posições. Isso é fundamental para fazer a calibração robótica. Né? Isso foi feito com 12 repetições, ou seja, isso aqui é um experimento só. Foram feitos 5 experimentos no total, cada experimento com 12 repetições, saindo sempre da mesma posição inicial e vendo onde ele chega na posição final. A posição inicial é uma posição que a gente estimou qualquer, né, uma posição aleatória qualquer, sendo que nessa posição inicial o campo de visão, né, o alvo, tem que estar no campo de visão da imagem, né, que é uma das problemáticas aí desse tipo de utilização de jacobiano da imagem, né? O alvo tem que estar ali sendo mostrado na imagem, fazendo que o robô sempre saísse de uma posição inicial aleatória, sempre da mesma posição, e utilizando o algoritmo de visão para chegar na posição final, fazendo isso 12 vezes para cada experimento. Né? Funciona assim, aqui no fluxograma. O robô, junto com a câmera, faz a captação, né, da imagem, né, com o laser, né, e a câmera. Esse sinal é passado para esse somador aqui, que tem um alvo pré-definido, né, que são aquele alvo pré-definido com 5 pontos característicos que a gente utilizou, né, e a partir dos 5 pontos que ele detecta, fazer esse alinhamento. Como é que ele faz isso? Utilizando o algoritmo de visão, né, que é o próprio IVBS, que é utilizando o jacobiano da imagem, e o sistema de triangulação, que foi apresentado anteriormente. E esse sistema de triangulação, né, que estima a posição Z, né, e é passado para o algoritmo de visão, que ele utiliza a própria imagem e essa estimação em Z, para poder estar passando o sinal para o controlador, né, o sinal de velocidade para o controlador, IRC5, e o IRC5 faz a questão do levantamento de posicionamento do robô. Né? Depois de feita a execução desse posicionamento, ele volta com o sinal para saber a posição que ele está e passar aqui essa posição para o sinal de VBS. E fica nessa... Para cada posição, pode ver que ele para um pouco, na verdade são interações. Para cada interação ele faz esse cálculo. A cada interação ele faz esse cálculo, até chegar no posicionamento final. Bom, de resultados nós tivemos os resultados bastante satisfatórios. O robô nesse final de posição, né, ele chegou a ter desvio padrão, né, muito baixo, né, e isso é muito bom para o que a gente queria no início do trabalho, que era cálculo de repetibilidade, né, usando precisão. Então, ele teve desvio padrão bastante satisfatórios. Se analisar aqui, a gente tem valores aqui na casa de 10 a menos 3 milímetros, o experimento 1, a gente tem 48, 64, 106, 81 e 44, né, de média aí
de erro de posição final, né? E com valores máximos, né? Os valores maiores e os menores valores aqui apresentados, né? Dessa dispersão, né? Isso aqui para a posição X. Aqui a gente tem esse, por exemplo, o experimento 1, a gente tem para as duas repetições, né? O experimento 1 para o experimento 2 e assim sucessivamente para a posição final no espaço tridimensional em X. Para o Y, né? Também valores bem baixos, né? de média aí, né? Os valores em Z, né? A gente tem uma posição bastante satisfatórias aí para repetibilidade nas posições X, Y, Z. Para as orientações também, né? Foi levantado aqui umas orientações de Rho, Pitch e Yan, né? Para fazer a definição aí de orientação final de cada experimento. A gente chegou em valores pequenos também, né, de variações aí para todos os experimentos. Pitch, Yan, né? A gente quis demonstrar isso nas posições de juntas, que na casa de 10 a menos 6, é bem menor aí nas posições de juntas, né? A gente teve uma variação maior nas posições finais. Então, quanto menor a gente tiver variação, né, nas posições de juntas, melhor vai ser o nosso resultado. E aqui a gente demonstrou, né, que nessas variações de posições de juntas, a gente teve maiores valores, né, que está na casa de 10 a menos 6, chegando em resultados satisfatórios. Ó, a junta 2, né, apesar de ser valores grandes aqui, a gente está tratando com 10 a menos 6 de precisão, né? Porque tem valores muito pequenos. Aqui, por exemplo, para juntar 1, tem valores pequenos, bastante pequenos, né? A gente achou melhor tratar com valores de casa 10 menos 6. Para junta 2, né? Para junta 3, valores pequenos também. Casos de 10 menos 6, junta 4, junta 5, muito pequeno, e junta 6, né? Dentro de cada experimento. Experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4, experimento 5. Cada experimento com 12 repetições. Bom, de conclusão. Esse trabalho demonstrou que o manipulador robótico ABB RB140 foi capaz de atingir o alvo com alta precisão e repetibilidade utilizando um sistema de visão integrado, né, que a gente foi observado ali nos resultados. O robô manipulador foi controlado por servovisão e VBS a buscar pontos sempre a distâncias constantes, garantindo medições robustas para calibração, ou seja, cada vez que ele chegava ali na posição final, com ele centralizando ali, né, a linha do laser com o ponto ali característico, era garantido que ele estava chegando mais próximo de uma posição final constante. Ou seja, aliás, chegando numa posição final com a distância constante. Isso é fundamental para a gente fazer aí a calibração do robô. Com base nesses resultados, é possível afirmar que a precisão e repetibilidade alcançada nesse estudo podem ser aplicadas diretamente para calibrar e melhorar os manipuladores robóticos em ambientes industriais. É possível a gente fazer a utilização, sendo que os resultados se mostraram bastante satisfatórios. Os resultados desse trabalho também asseguram movimentos repetitivos e precisos com um sensor de visão recebendo sinal de feedback contínuo em tempo real, que era um dos objetivos lá secundários do nosso trabalho. Bom, de perspectivas de trabalhos futuros, né, eu levantei alguns pontos principais aqui, que a gente pode fazer um trabalho um trabalho interessante para esse sensor seria a calibração de um banco de dados, seria a criação de um banco de dados para o jacobiano da imagem, e mapear esses pontos de dados. Quando o ponto estivesse em cima de um ponto qualquer desse, em vez do programa calcular o jacobiano, ele bruscamente já pegasse o resultado do valor desse jacobiano, e aí a gente teria
menos processamento no computador para poder estar fazendo esse cálculo. E a gente conseguiria melhorar, aumentar a velocidade aí dos cálculos, né? Um outro trabalho seria uma iniciativa adicional para aprimorar o IVBS, seria desenvolver um algoritmo de busca para o manipulador, ativado sempre que o alvo não estivesse visível no campo da imagem. Então, seria interessante toda vez que esse alvo estivesse fora do campo de visão, criar um algoritmo que fizesse uma busca, né? Uma busca tendenciosa, vamos dizer assim, para tentar buscar ali o que ele quer fazer do trabalho que ele quer fazer, né? Buscando o alvo. Utilizar o IVBS para controlar o robô IRB-140 para exatidão robótica, seria um outro trabalho. Então, se a gente conseguir utilizar esse IVBS para conseguir exatidão, né, robótica, é muito boa. O trabalho, esse trabalho, eu fechei ele na parte de precisão, mas nada impede de conseguir exatidão também do robô, chegar ali na posição final desejada, né? Ele tem já a precisão, que ele sempre chega na mesma posição, né? Mas não foi feita aqui a exatidão, ou seja, dele chegar na posição certa, a posição exata final que a gente deseja. Mas é possível, utilizando com IVBS, né, chegar nessa exatidão. E uma tarefa desafiadora seria aplicar o modelo proposto nessa dissertação para permitir que o robô localize e interage com alvos móveis, né? Chegar numa posição final com um alvo móvel, teria uma possibilidade de melhorar esses cálculos, né? Para que o robô conseguisse chegar na posição com um alvo em movimento. Bom, é isso finalizamos o trabalho. Queria agradecer aí ao UNB, especificar o programa de pós-graduação em sistemas mecatrônicos. Né? Passei bastante tempo ali estudando, aprendi bastante. Fazer um agradecimento, né? Os laboratórios muito bons, os laboratórios, o robô, né, que foi utilizado aí no processo, o robô IRB 140, muito assim, vamos dizer, é um robô que pode parecer pequeno, mas ele é utilizado na indústria, né? Esse robô é utilizado na indústria e a gente ter ele no nosso laboratório ali do UNB é fundamental para poder fazer pesquisa. Várias outras pesquisas, né? Estou falando da minha aqui, mas existem várias outras pesquisas e projetos aí feitos aí no programa. Eu quero agradecer e espero que esse programa não acabe, que forme mais pessoas aí, que, né, tragam bons pesquisadores aí para nosso Brasil, especificamente Brasília. Quero fazer um agradecimento aí à banca, né, que está fazendo parte, né, que são os doutores doutor Jones Yudi Mori Alves da Silva, obrigado pela participação, né, que ele é da FT, do Departamento de Engenharia Mecânica, o nosso participador externo, né, é o Dr. Juan Sebastião Toquica Arena, que ele é da Universidade da UFC, né, e em especial ao meu orientador, também que faz parte da banca, professor e doutor José Maurício Santos Torres da Mota. Foi fundamental aí o apoio e a orientação dele durante anos, não só na orientação, mas também no aprendizado aí do mestrado, né? Aprendi bastante, foi com ele que eu tive aí as matérias de visão computacional, de robótica e de métodos matemáticos aplicados aí para a engenharia. Foi fundamental aí. Um agradecimento especial ao meu orientador. E é isso, obrigado e até a próxima.